Eu, Maria das Dores, vim para São Paulo, sou de Solânia, Paraíba, vim para cá com meus 22 anos, tive meus 7 filhos, criei sozinha, sou separada e trabalho como doméstica. Eu morei com a minha avó até os 14 anos. 14 anos minha avó faleceu, eu fui morar com a minha mãe e com todos os meus irmãos. Só que tudo eu era culpada. Eu fui morar com uma madrinha minha chamada Madrinha Nália. Foi minha madrinha de primeira comunhão. Com quantos anos a senhora foi morar com a avó da senhora? Com a minha avó. Com a minha avó, na verdade, nós moramos desde pequenininho, mas por causa do marido da minha mãe, que não gostava de mim também, porque um dia eu ri da cara dele, ele bêbado e eu ri dele. Ele pegou uma faca para me matar. Então, como a minha mãe morava com a minha avó, sempre fui criada com a minha avó. Eu tinha 7, 8 anos quando minha mãe arrumou esse marido, aí minha mãe foi morar com ele, e foi todo mundo e eu fiquei com a minha avó. Nunca deixei minha avó quando ela morreu. Foi quando, na casa dela, que eu conheci o traste que é o pai dos meus filhos. Ele morava em frente. E eu trabalhava. E ali a gente se conheceu. E a gente começou a namorar. E aí, esse cara não presta, esse cara é um pilantra. Ela falava pra você? Falava pra mim. Então ela te avisava? Avisava. Você vai se arrepender. Olha o tipo do homem, empinando pipa. Ele era bonito, sabe? Tinha uma presença, um corpão. Ia pra academia, depois eu não sei nem que hora ele ia trabalhar. Ele tava empinando pipa na rua. Esse empinando pipa na rua. Até um dia que ele falou assim, vamos morar junto na minha casa, na casa da minha irmã, aqui na Chique. Vamos morar junto. Aí ela, das dores, você vai se arrepender, das dores, você vai se arrepender. Esse cara, acho que pelo visto, não gosta de trabalhar, só vive empinando pipa. Entendeu? E eu fui morar com ele, mas continuei trabalhando com ela. Ah, você continuou com ela? Continuei trabalhando com ela. Trabalhei com ela na gravidez do Fábio, na gravidez da Nathalie, até o dia que ele veio pra cima de mim, me bateu, a primeira vez que ele me bateu. Aquele dia de domingo, ele dizia pra mim que ia trabalhar e ele ia almoçar na casa da Iracema com essa namoradinha dele. E foi aí quando ele começou a me agredir, me bater, entendeu? Aí foi quando a gente começou mesmo a se desentender. E antes que acontecesse o pior, ele também me batia, me maltratava e uma vida inteira foi isso. E cada uma vez que eu fazia as pazes com ele, eu ficava grávida. Por falta de contato, de instrução, eu nunca procurei outros meios para me defender dele. Ele fazia de mim, acho que gato sapato. Ele sabia que eu não tinha família aqui, que eu não tinha ninguém, por causa disso ele me maltratava muito. Eu não tinha amiga, eu não tinha família. Muitas coisas eu escondia até dos médicos, cheguei para médico cheio de hematoma e eu mentia para defender ele, para não acusar ele. Até o dia que eu tive coragem de ir à delegacia da mulher. Hoje a gente tá melhor. Foi difícil, fiquei doente, entrei em depressão, fiquei de cama. 4 anos no medicamento controlado. Mas com a força de Deus eu fui me levantando. Passei também necessidade, mas hoje, graças a Deus, as crianças estão grandes já estão começando a trabalhar, me ajudar e graças a Deus eu tenho sorte. Agradeço muito a Deus, que as pessoas que estão do meu lado, meus patrões, inclusive, se não fosse eles, as coisas seriam mais difíceis. Eles me entendem, sabem que eu tenho problemas, dificuldade, muitos filhos, de vez em quando me dá um probleminha, eu tenho que cuidar deles também, tenho que cuidar de mim.
A gente entrava no meio da mata, passava por baixo de cada arame farpado, corria com medo dos boi. E toda a madeira seca que a gente via, a gente cortava, fazia aquele monte, amarrava com corda, fazia como se diz, um fecho, colocava na cabeça e trazia para casa para a mãe da gente cozinhar. E a gente ainda trabalhava a semana inteira na roça, de plantação. Todo o dinheirinho que a gente recebia entregava na mão da mãe da gente. A gente era muito pobre, passamos por muitas necessidades, passamos fome de verdade. Nós não tinha pai, só tinha mãe, um monte de filho, minha mãe tinha, igual eu tenho hoje. E a gente era obrigada a ajudar a mãe da gente. Não é como hoje que os filhos não querem saber de ajudar os pais. Tinha dia que a gente não tinha um café, não tinha um pão, a gente era obrigada a comer farinha seca. Farinha a gente tinha. Com uma frutinha chamada macaíba, uns coqueiros que chamava macaíba. A gente comia muito aquilo para não passar fome, com farinha seca. Comia cajarana com farinha para não morrer de fome. Minha mãe cozinhava o feijão de dia, que era na hora do almoço, e guardava o caldo para a gente comer de noite com farinha. Por isso que todo mundo tinha e tem problema de estômago, de tanta farinha. Passamos por muita necessidade, seu Paulo. Mas hoje a gente tem um pouco de regalia e a gente ainda reclama. Hoje a gente tem água, tem luz, que lá a gente não tinha. E a gente ainda reclama. A gente é muito injusto. E a vida continua. Eu sempre trabalhei, casa de família, na roça. Nunca tive medo do trabalho, seu Paulo. O trabalho não mata ninguém, né? E não importa ele qual seja, de lavadeira, passadeira, faxineira. O importante é que a gente esteja trabalhando, ganhando o sustento da gente. Foi muitas coisas difíceis, muitas brigas. Ele vinha pra cima de mim com faca na mão. Ele, na frente das crianças, ele perguntava se eu tinha medo de morrer. Eu falava que não. Às vezes eu falava, pelo sangue de Cristo, para com isso. Quando eu olhava para o lado, minha filha mais velha estava chorando. Ele me largava e ia para cima dela, quer que eu mate ela, depois eu mato você. E era brigas e brigas, aí para se acalmar ele sumia, passava 3, 4, 5 dias no mundo. Quando ele voltava, como que nada tivesse acontecido. Aí a gente fazia as pazes. Ficava 1, 2 meses bem, o resto brigado. Ele, por não gostar de trabalhar, a gente passava muita fome. Eu cheguei a catar resto de feira para dar comida para os meus filhos. Dia de 4, aí sábado, quando dava 1, 2 horas da tarde, eu ia, parecendo uma mendiga, catar resto de feira, fruta, legumes, até para ele mesmo comer, junto comigo e as crianças. No último filho, que hoje ele vai fazer 13 anos, a gente estava em fase de separação. Era muita briga e eu não queria mais continuar com ele. Eu estava com 8 dias que tinha ganhado o menino e eu fui falar para ele, meu gás acabou. Ele só falou para mim, se vira, dá seu jeito. E foi embora. Quando ele voltou, à noite, a gente, todo mundo com fome, comemos repolho no almoço e repolho na janta. No dia seguinte eu falei para ele, você não vai dar um jeito para comprar o gás? Ele me respondeu, se vira, eu não tenho obrigação de comprar gás. E eu comecei a discutir com ele. Ele deu as costas e foi embora, voltou no outro dia. A gente continuou sem ter o que comer e eu amamentava o menino. Eu já não aguentava mais de dor de cabeça, já não tinha mais leite para amamentar o menino chorando com fome. Isso já era no 3º dia. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, eu tô com fome, eu preciso comer para amamentar o menino, tá todo mundo com fome.
Ele só falou pra mim, ah é? Você vai continuar enchendo meu saco? Nisso ele tinha saído do chuveiro, tinha tomado banho e a toalha estava molhada. Ele enrolou a toalha e tacou na minha cabeça. Eu com 8 dias que tinha ganhado o menino. O que acontece? Me bateu a dor de cabeça aumentou, meus olhos ficaram vermelhos, muito vermelho, e eu fiquei um pouco sem memória. Até a minha filha me levar no médico por conselho de uma comadre minha, que é a madrinha dela. E eu tinha muita febre, muita dor de cabeça, os olhos muito vermelhos. Ela falou, leve sua mãe no médico que eu dou remédio para sua mãe. Minha filha me levou no clínico geral. O clínico geral falou, não é comigo, é com o psiquiatra. Mas vou dar um remedinho para sua mãe. Minha vida foi muito difícil. Mas, graças a Deus, o tempo passou, eu fui me levantando aos poucos. Hoje eu estou bem, de vez em quando eu ainda tenho uma recaída, dependendo do nervoso. É isso que a gente viveu até hoje. Maria hoje olha para a vida, sua luta diária. É o filho doente, é o aluguel atrasado, é a saudade da mãe, é preocupação com a neta, é mais um ano que passa, é a morte da irmã, é o sumiço do irmão, a conversa que ficou no silêncio, é seu aniversário. É mais um ano que passa. É o cansaço da noite. É o pesadelo do dia. É a luz que foi cortada. São dores, dores de Maria. Tem esperança e fé, mas muitas vezes seus sonhos se tornam ilusões. Mas é mais um dia que nasce. É a limpeza da casa, a roupa que lava e passa, das casas que não são sua. São os filhos que crescem, os filhos que casam, são os dias que passam, são os olhares perdidos. Mas hoje, o mundo olha para Maria